Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos no livro de Romanos, nas cartas de Paulo aos Romanos. E nós já estamos chegando aí, bem no finalzinho, já estamos no capítulo 12, no capítulo 13, né? Final do 11, 12 e 13 de Romanos. Portanto, nós já estamos no final dos estudos da carta de Paulo aos Romanos. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Quando Paulo chega agora a estes últimos capítulos, ele está se referindo especificamente ao cristão. Muito bem. Então, até agora, Paulo estava explicando o evangelho, Paulo estava explicando tudo que fundamentava a nossa fé, a fé daqueles que queriam crer em Jesus. Agora ele parte para as últimas mensagens. E as últimas mensagens diz respeito ao cristão propriamente dito, ou seja, aquilo que o cristão deve observar na sua vida. E ele começa a falar que o cristão ele deve se apresentar a Deus como um sacrifício vivo. O que quer dizer isto? Significa dizer que o cristão, aquele que professa, confessa Jesus Cristo, ele deve se consagrar ao serviço a Deus. E esta consagração, esse modo de agir deve ser em obediência. Então vejamos lá, o que nós vamos observar agora não é que as regras que estão postas de observação, de obediência, de fazer a vontade de Deus, sejam regras que se discutam com outras pessoas, sejam regras que esta pessoa, aquela pessoa imagina. Não, Paulo não diz isso. Paulo diz o seguinte, que o padrão de vida, o padrão de obediência, o padrão de serviço, o padrão de consagração da vida de um cristão é o padrão dado por Deus. E aqui nós vamos lembrar que o ministério de Jesus nos auxilia. Por quê? Porque Cristo é o nosso exemplo. Cristo veio e fez. Ele mostrou para nós como é que faz. Ele mostrou para a gente como é que as coisas devem ser feitas. Ah, mas você pode pensar, isto é difícil para mim que sou fraco, para mim que sou carne. De fato, para mim também é difícil. Então, é óbvio que para Cristo isto era mais fácil, porque Cristo era perfeito. Agora, para mim, para você, que ainda somos carne e que ainda estamos sujeitos às coisas do mundo, nós precisamos lembrar que existe uma alternativa. Lembre-se, Deus está do nosso lado. Jesus nos defende, nos protege, nos guia lá dos céus, ao lado de Deus, mas conosco, aqui, hoje, todo dia, o dia todo, está o Espírito Santo. Então eu preciso me valer daquilo que o Espírito Santo me ajuda a fazer, me ajuda a entender, me ajuda a compreender, a discernir. O Espírito Santo é quem vai renovar a minha mente, é quem vai renovar o meu coração, é quem vai renovar a minha alma. É Ele que me ajuda no dia a dia, é Ele que está comigo quando eu tenho que enfrentar o pecado, quando eu tenho que enfrentar a tentação, quando eu tenho que enfrentar este mundo, porque este mundo não é de Deus. Eu estou aqui ainda, você está aqui ainda. Portanto, nós precisamos enfrentar, nós precisamos sair ilesos, nós precisamos sair sem pecado, nós precisamos agir em conformidade, nós precisamos
ministrar, nós precisamos servir, nós precisamos seguir aquilo que Deus tem para a nossa vida. E quem nos guarda, quem nos renova, quem nos ajuda é o Espírito Santo. Jesus está aqui como nosso Salvador, como nosso exemplo. No dia a dia, ele nos manda o Espírito Santo. Ele já fez isso lá em Pentecostes. Então, eu preciso me valer daquilo que está escrito na palavra, daquilo que o Espírito Santo me ajuda a entender, discernir e me ajuda a enfrentar. Só assim eu serei transformada de glória em glória, como Paulo já havia explicado isso para nós. Porque nós temos um dia lá na frente, um dia de transformação total, um dia em que eu não serei só semelhante, mas eu serei perfeitamente igual a Cristo. Isto só na eternidade, isto só no final. Enquanto eu estiver aqui, eu estou lutando, e quem me ajuda nesta luta é o Espírito Santo. E aí Paulo me diz o seguinte, olha lá, não vos conformeis com este mundo. Não se conforme. Não se conforme com o pecado, não se conforme com o que está errado, não se conforme com aquilo que os homens dizem que está certo quando não está. Porque o padrão não é o dos homens, o padrão é de Deus. Ah, mas todo mundo faz isso. Amado, todo mundo não é você. Porque você pertence a um reino separado. Você é povo santo. Você é povo separado. Então você não é todo mundo. Você é um resto. Você é povo escolhido. Você está separado, santificado para a obra do Senhor. E ele diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quem faz isso? O Espírito Santo, acabamos de ver. É o Espírito Santo que me ajuda a fazer essa renovação do entendimento, do discernimento, do conhecimento, de entender se isso está certo, se aquilo está errado. E aí ele fala, para que experimenteis, experimentar é sentir na nossa vida qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque o que nós temos que seguir, meu amado, é a vontade de Deus. O que nós temos que perseguir é o cumprimento da vontade de Deus. Não a dos homens, não a deste mundo. Mesmo que eles digam que está certo, né? Se eles não estiverem em conformidade com o que foi explicado, manifestado e foi mostrado pela vontade de Deus, mesmo que eles digam, não é o que está certo. Nós temos dons, e agora Paulo explica uma segunda questão aqui para nós. Perceba, meu querido, nós somos dotados de dons, nós temos capacidades. Se você quiser chamar de capacidade, competência, aptidão, dom, você pode chamar de qualquer nome. Isto quer dizer que eu e você sabemos fazer coisas que outras pessoas não sabem. Eu tenho um dom, eu sei, eu tenho capacidade de fazer uma coisa que de repente você não saiba. Assim como outras pessoas têm capacidades que eu não tenho. Eu não sei fazer algumas coisas, eu não tenho alguns dons. Porque os dons são dados em variedade, mas para serem usados em cooperação. O que adianta, meu querido, numa igreja, todo mundo saber ensinar? Todos têm o dom do ensino. Qual é a razão disso? Não. Eu preciso de pessoas com dons diferentes. Por quê? Porque quando eu tenho dons diferentes, pessoas diferentes com dons diferentes, variedades de aptidão, de capacidade diferente, significa que no conjunto a igreja é completa.
Então, quando um coopera com o outro, significa que o corpo, a igreja, sabe fazer tudo. Alguns dentro da igreja são profetas. Todos são profetas? Claro que não. Alguns sabem fazer ministração. Todos? Não, lógico que não. Todos têm o dom do ensino? Não, lógico que não. Todos os de exortação? Não. Assistência? Não. Pastoreio? Não. Misericórdia? Não. Deus deu dons diferentes para pessoas diferentes, para que estas pessoas, em conjunto, possam oferecer um serviço em nome de Deus, um serviço de qualidade, um serviço de que eu possa dizer, aquela igreja é completa, porque eu tenho pessoas com dom de pastoreio, com dom de profecia, com dom de ministração, com dom de ensino, com dom de exortação, com dom de assistência, com dons diferentes que em conjunto aperfeiçoam a igreja. Porque o corpo tem necessidades. E cada um de nós vai contribuir para enfrentar essa necessidade e deixar que essa necessidade seja suprida. De tal maneira que agora o corpo não tenha mais nessa necessidade. Porque se ele tem necessidade e tem alguém que supra, ok, então aperfeiçoa. A fé que nós temos naquilo que nós somos dotados de capacidade, dotados de dom, é que indica o nosso poder espiritual. Então, se eu tenho poder espiritual maior, o meu dom se manifesta com um desempenho melhor. Se eu tenho fé naquilo que eu faço, aquilo que eu faço fica cada vez melhor. Então, meu querido, primeiro, você tem que ir atrás do teu dom. Você tem que batalhar pelo teu dom. Se você tem um, cultive e aumente. Se você acha que não tem, busque o Senhor. Senhor, eu quero um dom. Qual o dom que tu tens para mim? Pode ser um dom diferente daquilo que você acha que é. De repente Deus está te dando um dom diferente. Então, isso tem que ser buscado. Paulo não entra em detalhes nisso aqui, nós não vamos entrar em detalhes. Isto ele fala numa outra carta. E, portanto, quando nós chegarmos no estudo desta outra carta, aí eu vou com calma, nós vamos discutir contigo, né? Nós vamos ver como Paulo entendia estes dons. Mas já agora, de imediato, ele está dizendo o seguinte, existem vários dons. A você foi dado um, talvez você ainda não o identifique. Talvez você tenha ganho 2, 3, 4, não sei. Eu não sei quantos dons o Senhor tem para você. Eu não tenho certeza quantos dons o Senhor ainda tem para mim. Então, o que acontece é que Deus vai dando o dom e a gente vai aperfeiçoando este dom. A nossa fé é a medida do nosso desempenho, daquilo que nós estamos fazendo, da nossa responsabilidade. Porque se foi dado um dom para você, meu querido, significa que Deus te deu uma missão e te deu uma responsabilidade em relação a este dom. Não jogue fora. Não jogue fora porque o Senhor vai te cobrar. Amém? Ele fala de um ponto bastante importante aqui. Ele fala da lei de Cristo. Então, é claro que quando nós estudamos os evangelhos, se você não lembra, dá uma olhadinha, tem lá, né, nos evangelhos. Nós temos um vídeo que eu explico especificamente acerca da comparação das leis dentro da Torá, né, principalmente o Decálogo, os 10 mandamentos, e o Sermão da Montanha, onde
Jesus traz para nós um novo conjunto de entendimento da lei. Jesus não pôs abaixo a lei que estava colocada, posta, mas ele vai ler esta lei, ele vai trazer para nós a lei de uma forma diferente, com uma aplicação diferente. Então, se o seu amado não viu, nós temos um vídeo em relação a isto também. O que é, então, esta chamada lei de Cristo? É um dos aspectos. Ele já havia falado isso lá no Sermão do Monte, nós já vimos isso, mas Paulo, ele trata. Veja, Paulo não estava lá, mas ele tem esta lei consigo porque Deus permitiu que Paulo entendesse isso através do conhecimento de Cristo, através do auxílio do Espírito Santo. Então ele fala sobre o amor. Nós temos outras passagens sobre o amor. Aqui, Paulo fala o seguinte, que o amor seja não fingido. Não finja amor, meu amado. Não finja amor. Busque amor. Cultive amor. Mas não finja amor. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Não vá atrás do mal. Vá atrás do bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Amor de irmão. Tá? Eu sei que às vezes os irmãos brigam um com o outro, né? Mas um amor verdadeiro, amor de irmão. Às vezes a gente briga com os irmãos, mas se alguém fala mal de um irmão, o outro irmão ele já defende. Então é isso. É quando nós temos este carinho e este amor em relação a outra pessoa, como se ela pertencesse à nossa família. E de fato é assim, porque ela pertence à grande família, a família de Deus. Né? Nós pertencemos à mesma família. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Honre o outro. Né? Respeite o outro. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito. Então, não se demore em cuidar das pessoas que estão em volta de você. Se você não pôde fazer agora, no momento seguinte, já tente fazer o que é necessário fazer. Tá? Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, ou seja, que o espírito não esteja apagado, que esteja sempre renovado. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Nós passamos por tribulações. Né? Se você passa por tribulação, olha o que Paulo diz, persevere na oração. Persevere, vai, ore de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ah, Eleni, mas... então mais de novo. Ah, mas eu já orei 1000 vezes. Ore 2000 vezes. Ah, mas ore 3000 vezes, 4000 vezes, 5000 vezes. Ore de manhã, de tarde, de noite. Ore madrugada, ore. Quando você respirar, ore. Que a tua respiração seja isso. Partilhai com os santos nas suas necessidades. Ele precisa. Você pode ajudar? Partilhe. Ele nem precisa saber que você está partilhando, amado. Ele nem precisa saber que é você. Às vezes, quando eu ajudo algumas pessoas, eu nem digo que sou eu. Não. Não sabe quem foi. Você não precisa disso. Mas a pessoa precisa. Eu acho um absurdo pessoas que auxiliam outras pessoas, batem foto e postam no Face porque eu estou ajudando. Amado, não é assim que funciona. Para nós não é assim que funciona. Nós não precisamos disso. Deus está vendo. Deus vê no escondido. Deus vê no oculto. Não, então não precisa fazer propaganda do que você está fazendo. Tá? Abençoai aos que vos perseguem. Isso é problema? É difícil. Mas faça. Abençoa os que vos perseguem. Alegrai com os que se alegram. Partilhe a alegria, amado. Partilhe a alegria. Existe coisa mais maravilhosa que alguém chegar para você e dizer assim, eu estou tão feliz, irmão, porque isso aconteceu assim comigo. Se alegre com ele. Eleni, mas a minha oração não foi respondida, mas a dele foi. Então se alegre com ele. Porque se a oração dele foi respondida, é como se a tua tivesse sido. Se alegre com ele. Se ele está chorando, chore com ele.
Chore com ele. Entristeça-se com ele. Partilhe tanto alegria quanto dor. Seja humilde. Procure as coisas honestas. Não seja vingativo. Paulo diz, olha lá, aliás não é Paulo que diz, é o Senhor que diz, minha é a vingança. Minha é a vingança. Amado, se achegue no tribunal de Deus. Se você se achegar limpo, se você se achegar, né, depois que você pediu perdão, se você não tem nada a temer para chegar no tribunal de Deus e dizer, Senhor, o que eu fiz de errado me perdoa. Mas vê esta situação, olha o que eu estou passando. Não é você que se vinga, meu amado. Toda vez que você pensar em vingança, lembra do seguinte, Deus diz assim, minha é a vingança. Minha é a vingança. Não é você que tem que se vingar. Deus sabe o momento e a forma. Deus sabe. Só peça para que a pessoa entenda, para que a pessoa compreenda, para que ela abra o coração e entenda que ela está fazendo algo errado, para que dê tempo dela se arrepender e fazer o correto. Porque dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Até para os nossos inimigos. Deus é a fonte de toda autoridade. Então, esse já é um terceiro tópico que ele está falando aqui para nós. Por que isso? Porque o povo estava sob o domínio dos romanos. Os romanos, eles tinham poder sobre toda aquela região. Ele está escrevendo aqui para os romanos. E eles estavam, então, numa cidade que era o centro do poder. As pessoas mais poderosas do mundo daquela época viviam ali. Então, Deus diz, através de Paulo, às pessoas, a autoridade existe porque Deus a dá. Vocês lembram quando Jesus estava diante de Pôncio Pilatos? E Pôncio Pilatos quis se fazer de importante diante de Jesus, e Jesus disse, nenhuma autoridade você teria se essa autoridade não tivesse sido dada para você, não. Ou seja, eu te respeito porque você é autoridade? Sim. Mas você não é autoridade por você. Alguém te deu essa autoridade. Deus permitiu esta autoridade. Então, o líder humano, ele exerce autoridade porque Deus permite. Deus permitiu. As nossas autoridades, elas só são autoridades porque Deus permitiu. É o resultado da eleição. Deus permitiu. Ou você acha que não? Ou você acha que Deus não poderia colocar o último colocado em primeiro lugar, se ele quisesse? Claro que sim. Deus permite. Os planos de Deus, não sei eu, não sabe você. O que nós temos que fazer? Respeitar essas autoridades, porque elas foram dadas por Deus a estas pessoas. Então, esse obedecer, na verdade, é respeitar a autoridade, é obedecer aquilo que Deus tem. Então, se eu obedeço uma autoridade, eu estou obedecendo a Deus porque foi Deus que colocou aquela autoridade. Se tem uma lei, eu tenho que obedecer a lei porque foi Deus que permitiu que aquela lei existisse. Entretanto, eu preciso obedecer qualquer tipo? Não, não e não. Por quê? Porque uma coisa é a autoridade que estas pessoas estão exercendo. Outra coisa é o poder, a majestade de Deus. Quando esta autoridade, ela acha que deve estar como Deus na nossa vida, então não. Vou citar alguns exemplos. Quando o faraó quis
se colocar na posição de Deus. E lembrem-se, no Egito, o faraó, ele era tido como descendente, ele era tido como filho de Deus. Ele era tido como um Deus que estava ali mandando na vida de todo mundo. Quando o faraó quis impor isso para o povo de Deus, não deu certo. Por quê? Porque o faraó agora, ele estava querendo se fazer Deus. E Deus não deixa. Deus não permite. Quando ele tenta se apropriar de a prerrogativa de Deus, de um poder que é só Deus, não funciona. Veja o que aconteceu com Faraó. Você quer ver outro exemplo? Herodes. Herodes, quando ele se colocou, né, para fazer o discurso com uma roupa brilhante, o sol batendo nele, parecia que um pedaço de sol estava ali brilhando, etc. As pessoas disseram, oh, é Deus que desceu à terra, e ele querendo usurpar a posição de Deus. O que aconteceu? Ele morreu 2, 3 dias depois, comido por verme. O que aconteceu com os imperadores romanos, com os césares romanos? Aconteceu isso. Eles eram mortos. Eles morriam de, sei lá, com doenças. Então, quando esta autoridade ela quer usurpar a posição de Deus, aí sim você não tem obrigação de ouvir e de obedecer. Mas enquanto ela está fazendo a missão dela, a atividade dela é outra coisa. Então é isso que Paulo diz. E para comprovar isso, Paulo lembra uma passagem de Marcos. Não só de Marcos, mas de Marcos. Né? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando questionaram Jesus acerca dos tributos. Tem que pagar ou não tenho que pagar? Jesus olhou uma moedinha e disse, de quem é a cara que está aqui, a carinha aqui dentro da moeda? Ah, é de César. Então dá para César o que é dele e dá para Deus o que é de Deus. São duas coisas completamente diferentes. Né? E aí, amados, nós temos uma terceira, uma quarta ou quinta situação, já me perdi na conta aqui, mas uma última situação que Paulo trata neste pedacinho aqui, antes de fecharmos a carta de Paulo aos Romanos. Na época de crise, o que eu tenho que fazer? Bom, se você está em perseguição, se você está com problemas, você precisa estar vigilante, primeira coisa. Segunda coisa, você precisa se revestir. São duas coisas, então, amados. Primeiro, vigia. 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 É durante o dia? Vigia. É durante a noite? Vigia. Ah, mas vigia. Vigiar, vigiar, vigiar. Você tem duas razões para vigiar. Primeira razão, você não sabe quando será o dia da vinda do Senhor. E você precisa estar preparado. Né? Então, as 10 virgens, algumas deixaram faltar óleo, outras não. Esteja preparado. Vigia, 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 vigia. Esteja preparado porque você não sabe quando é. Né? Segunda razão para ficar preparado. Você não sabe as armadilhas, as tentações, né? Os laços que o inimigo pode pôr na tua vida, pode pôr diante de você. Então, para que você não seja pego de surpresa, vigia. Vigia, esteja atento, porque a tentação está aí, porque as armadilhas estão aí, e você precisa ter discernimento para entender quando é uma armadilha, quando é uma oportunidade. Vigia. E em segundo lugar, se prepara através de um revestimento. Isso está lá em Efésios, nós vamos ter um vídeo especificamente falando sobre isso,
que são as vestes, né? Que são o revestimento, as armas da luz, né? Então, só para nós fecharmos aqui para o amado, né? Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém, amados. Bons estudos.